Capítulo 3 O médico cristão e sua obra. Responsabilidade pela alma e pelo corpo. Todo profissional médico, quer ele reconheça ou não, é responsável pela alma, bem como pelo corpo de seus pacientes. O Senhor espera de nós muito mais do que muitas vezes fazemos para Ele. Todo médico deve ser devotado e inteligente médico missionário evangélico, familiarizado com os remédios do céu para a alma enferma pelo pecado, bem como com a ciência de curar as enfermidades do corpo. Ao entrar em contato diário com a doença e a morte, sua mente deve estar cheia do conhecimento das Escrituras, a fim de que do seu tesouro possa ele tirar palavras de consolação e esperança, e deixá-las cair como boa semente nos corações preparados para recebê-las. Deve incentivar os que estão prestes a sucumbir a confiarem em Cristo como o Salvador que perdoa os pecados, e prepará-los para encontrarem em paz o seu Senhor. Os médicos necessitam de uma porção dobrada de religião. Dos homens que estão em qualquer profissão, os médicos são os que mais necessitam de clareza mental, pureza de espírito e daquela fé que opera por amor e purifica a alma, a fim de que possam causar a impressão correta em todos os que penetram em sua esfera de influência. O médico não só deve dar todo o alívio possível aos que logo se acharão na sepultura, mas lhe incumbe também aliviar o fardo de sua alma. Apresentai-lhes o Salvador exaltado. Contemplem eles o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os que entendem a ciência do cristianismo têm uma experiência religiosa pessoal. Aquele que age como protetor da saúde do corpo, deve ter tato para trabalhar em favor da salvação da alma. Enquanto o Salvador não for realmente o Salvador de sua própria alma, não saberá o médico como responder à pergunta: que devo fazer para que seja salvo? Um lamentável erro. Que oportunidade tem consagrado o médico de revelar interesse 32 cristão pelos pacientes que estão sob seu cuidado. É privilégio seu de a eles falar de maneira encorajadora, e se ajoelhar ao lado de sua cama para terem algumas palavras de oração. Colocar-se ao lado da cama do doente e nada ter para dizer, é um lamentável erro. Faça ao médico de sua mente um depósito, cheio de pensamentos novos. Aprenda a repetir as palavras confortadoras que Cristo pronunciava durante seu ministério terrestre, ao dar suas lições e curar os enfermos. Que fale palavras de esperança e confiança em Deus. Manifestar-se-á um verdadeiro interesse. As preciosas palavras das Escrituras, que o Espírito Santo grava na mente, conquistarão corações para Jesus, seu Salvador. Com os seus two parents, teachers, and students, 1902. Fidelidade e perseverança. Devem os médicos revelar os atributos de Cristo, perseverando firmemente na obra que Deus lhes deu para fazerem. Aos que fazem esta obra com fidelidade, os anjos são comissionados a dar amplia das visões do caráter e obra de Cristo, e de seu poder, graça e amor. Dessa forma, tornam-se eles participantes de sua imagem, e dia a dia crescem à plena estatura de homens e mulheres em Cristo. É privilégio dos filhos de Deus terem uma compreensão constantemente ampliada da verdade, a fim de que possam trazer para o trabalho amor a Deus e ao céu, e atrair da parte de outros o louvor e o agradecimento a Deus por causa das riquezas de sua graça. Os médicos devem permanecer firmes sob a bandeira da mensagem do terceiro anjo, combatendo o bom combate da fé, de maneira perseverante e vitoriosa, confiando não em sua própria sabedoria, mas na sabedoria de Deus, pondo a armadura celestial, o equipamento da palavra de Deus, jamais se esquecendo de que tem um líder que nunca foi, e jamais será, vencido pelo mal. Medicina e Salvação, 24.900. Levando a obra do Senhor a descrédito. Jamais deve o médico fazer o seu trabalho de maneira vulgar, descuidada ou ao acaso. É dever do médico aprender constantemente refinamento. Em todo o sentido da palavra, deve ele ser alguém que ministre, um servo, incumbido por um senhor ausente, do cuidado de seus conservos. A maneira negligente, descuidada, de trabalhar de alguns de nossos médicos leva ao descrédito a obra que deveria ser mantida diante do mundo numa plataforma elevada. Quando o médico faz um trabalho medíocre, ineficiente, seus companheiros são prejudicados. Medicina e Salvação, 105.902. Atentai para a edificação do caráter.
Se já houve alguém que necessitasse dispensar cuidadosa atenção à edificação do caráter, estes são nossos médicos. Tem havido da parte de muitos deles um gradual relaxamento da piedade, do domínio próprio, da pureza, da santidade, da vigilância. É necessária uma transformação completa da mente e do espírito antes que eles possam considerar-se obreiros aceitáveis. Somente aquele que vive cada dia e ora a vida cristã, pode desempenhar corretamente os deveres de um médico. Procurem nossos médicos entender as solenes responsabilidades de sua profissão, e compreender quanto se acha envolvido no lidar com os que estão enfermos do corpo e da mente. Muitas vezes a vida do paciente está nas mãos do médico. Apenas um falso movimento do bisturi em uma operação, e a vida seria sacrificada. Que pensamento solene! Quão importante que o médico esteja sempre sob o controle do médico divino. Peça ao médico que está tentando prolongar a vida que ele o dirija em todos os seus movimentos. Se o médico sabe que ao seu lado está alguém que é a própria vida, alguém que pode realizar aquilo que os seres humanos não podem empreender, que confiança essa convicção não inspirará? E que bênção não será um médico no quarto do doente, se aprendeu a confiar constantemente naquele a quem pertence a alma daqueles a quem ele ministra. Dar-lhe ao Salvador tato e habilidade ao lidar com casos difíceis. Com os seus two parents, teachers and students, 61, 1904. A influência do médico. Os médicos que cultivam o senso da presença de Deus impressionarão seus pacientes com a influência da verdade. Quando eles mostram que creem verdadeiramente nas palavras, eu sei que o meu Redentor vive, para fazer intercessão por mim, e porque ele vive, eu também viverei, a influência disto é sentida. Os médicos pouco sabem do poder que terão no quarto dos doentes se reconhecerem em presença de Deus. Suas palavras serão de um caráter tal que causarão impressões para o bem em sua mente. Abri todas as janelas na direção do céu, dando as boas-vindas aos brilhantes e celestes raios do sol da justiça. O temor do Senhor 34 é o princípio da sabedoria. Viver e trabalhar sob constante impressão. Eis que Deus está neste lugar, traz uma influência santificada, a qual o Espírito está sempre imprimindo sobre o coração e a mente. Medicina e Salvação, 33, 1901. Um modelo do bom discernimento. O Senhor deseja que sejais animosos e que tenhais palavras animosas para com os enfermos. Que o sol da justiça brilhe em vosso semblante. Sede verdadeiramente resolutos em vosso serviço religioso. Tornai o Senhor Jesus vosso confidente. Tornai elevado o vosso alvo, e fazei que as vossas consecuções no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam mais e mais altas. Com os seus two parents, teachers and students, 128, 1905. Assistentes celestiais. O tempo que tem sido gasto em comunhão com Deus, na busca de seu auxílio antes de tentar aliviar os que se encontravam em situação crucial, tem trazido anjos para junto do médico e seus assistentes. Tendes alcançado sucesso de acordo com a confiança que tendes tido em Deus. Ele tem estado ao vosso lado tão verdadeiramente como Cristo esteve ao lado dos que estavam sofrendo quando ele andou entre eles na terra. Out, Philanthropic and Medical Missionary Work, 40. Dai glória a Deus. Deus cooperará com cada médico cristão. E a ele deve o médico dar a honra e a glória pelo sucesso que resulta de seu trabalho. A única segurança para o médico está em andar e trabalhar com humildade e fé. Dependeis inteiramente do grande médico para conseguir a habilidade e poder para realizardes boa obra. Apegai-vos a Jesus. Ele vos dará agudeza de intelecto para discernirdes com prontidão, e firmeza de nervos para executardes com precisão. Com os seus two parents, teachers and students, 3, 1901. Deus, a eficiência do médico. O Senhor deve ser a eficiência de todo médico. Se na sala de operações o médico sente que está operando apenas como a visível mão ajudadora do Senhor, o grande médico está presente para segurar com sua invisível mão a mão do agente humano e orientar os movimentos feitos. O Senhor sabe com que temor e tremor muitos pacientes chegam ao ponto de submeter-se a uma operação como o único recurso para salvar a vida. Ele sabe que eles estão em maior perigo do que já estiveram.
Sentem como se sua vida estivesse nas mãos de alguém em quem confiam ser um médico habilidoso. Quando, porém, vem o seu médico de joelhos, pedindo a Deus que faça da operação crítica um sucesso, a oração os inspira, bem como ao médico, com forte esperança e confiança. Essa confiança, mesmo nos casos mais críticos, é um meio de tornar bem-sucedida a operação. São exercidas sobre a mente aquelas impressões que Deus desejava fossem causadas. Embora uma oração dessa espécie possa ser feita diante de descrentes e mesmo de infiéis, não obstante ela afugenta as sombras por meio das quais Satanás obscureceu a mente, e quando o sofredor é salvo da crise, a verdade toma o lugar da dúvida e da descrença. Dissipa-se a névoa de cepticismo que nublava a mente. Medicina e Salvação, 26, 1902. O perigo da popularidade. Doutor não tem estado satisfeito com uma educação superficial, mas tem feito o máximo de suas oportunidades de obter um completo conhecimento do corpo humano e dos melhores métodos do tratamento das doenças. Isso lhe tem trazido influência. Ele tem conquistado o respeito da comunidade como homem de sadio discernimento e fina percepção, alguém que raciocina cuidadosamente da causa para o efeito. E é grandemente estimulado por sua cortesia e integridade cristã. Mas há outros também que podem tornar-se homens de influência, confiança e poder nessa instituição. Em 23 de novembro de 1879, algumas coisas me foram mostradas com referência às instituições que há entre nós, e os deveres e perigos dos que ocupam posição de liderança em relação com elas. Vi que o doutor foi despertado para realizar uma obra especial como instrumento de Deus, para ser guiado, orientado e controlado por seu espírito. Ele deve responder aos reclamos de Deus, e jamais sentir que se pertence a si mesmo, que pode empregar suas faculdades como julga mais proveitoso. Embora seja seu propósito andar e agir corretamente, com certeza ele errará, a não ser que seja um aluno constante da escola de Cristo. Sua segurança está em andar humildemente com Deus. Segurança apenas por milagre. Os perigos lhe rondam o caminho, e se ele sair vitorioso, terá sem dúvida um cântico triunfante para entoar na cidade de Deus. Ele tem fortes traços de caráter que precisarão ser reprimidos constantemente. Se mantido sob o controle do Espírito de Deus, esses traços serão uma bênção, mas se não, revelar-se-ão uma maldição. Se o doutor, que está agora na onda da popularidade, não ficar aturdido, será um milagre da misericórdia. Se ele se apoiar em sua própria sabedoria, como tantos nessas condições têm feito, sua sabedoria se provará uma loucura. Enquanto se dedicar desinteressadamente à obra de Deus, jamais se desviando no mínimo que seja do princípio, o Senhor lançará em torno dele os eternos braços e se lhe revelará um poderoso ajudador. Aos que me honram, honrarei, os maus traços fortalecidos pela condescendência. Enquanto ele fizer de Deus a sua força, e o amar e temer, será adequadamente equilibrado. Mas não há dúvida de que se perder sua relação com Deus e procurar prosseguir em suas próprias forças, essa mesma vontade que se tem provado uma bênção, revelar-se-á um dano para si mesmo e para outros. Ele se tornará dominador, tirânico, exator e ditador. Em nenhuma circunstância, deve-se permitir que esses traços adquiram ascendência, pois eles se fortalecerão pela condescendência e logo se tornarão um poder dominador. Seu caráter se tornará dessa forma desequilibrado, e isso o desqualificará para a obra de Deus. Deus pede completa e inteira consagração, e não aceitará nada menos do que isto. Quanto mais difícil vossa posição, tanto mais necessitais de Jesus. O amor e o temor de Deus conservaram José puro e imaculado na corte do rei. Ele foi exaltado a grandes riquezas, à elevada honra de ser o primeiro depois do rei. E essa elevação foi tão repentina quão grande. Exemplos de sucesso na humildade é impossível permanecer sem perigo sobre um pico elevado. A tempestade deixa incólume a modesta flor do vale, enquanto luta com a altaneira árvore que se acha sobre o topo da montanha. Há muitos homens aos quais Deus poderia ter usado com maravilhoso sucesso quando opressos pela pobreza, ele poderia tê-los feito úteis aqui, coroando-os com glória no futuro, mas a prosperidade os arruinou.
Foram arrastados para o abismo, porque se esqueceram de ser humildes, esqueceram-se de que Deus era sua força, e se tornaram independentes e autossuficientes. Estes perigos vos dizem respeito. José suportou a prova do caráter na adversidade, e o ouro não perdeu seu brilho na prosperidade. Demonstrou para com a vontade de Deus, quando estava junto ao trono, a mesma elevada consideração que revelou quando na cela de prisioneiro. José levava sua religião para onde quer que fosse, e este foi o segredo de sua inquebrantável fidelidade. Como homens representativos, deveis possuir o poder todo penetrante da verdadeira piedade. Afirmo-vos, no temor de Deus, que vosso caminho está cercado de perigos que não verdes nem sentis. Deveis abrigar-vos em Jesus. Não estareis a salvo enquanto não segurardes a mão de Cristo. Deveis precaver-vos contra tudo o que se assemelha à presunção, e alimentar aquele espírito que prefere sofrer a pecar. Nenhuma vitória que possais alcançar terá metade do valor da conseguida sobre o eu. Testimonies to Physicians and Helpers, 7:27. A principal obra do médico. O Redentor espera que nossos médicos façam da salvação das AL, mas seu principal trabalho. Se eles andarem e trabalharem com Deus, em seu amor e temor, receberão folhas da árvore da vida para dar aos sofredores. Sua paz os acompanhará, tornando-os mensageiros da paz. Não basta lermos as Escrituras. Devemos pedir ao Senhor que encha nosso obstinado coração de seu Espírito, a fim de que possamos compreender o significado de suas palavras. A fim de podermos ser beneficiados pela leitura das palavras de Cristo, cumpre que façamos a aplicação correta delas aos nossos casos individuais. Foi-nos dada uma mensagem que excede em importância a qualquer outra já confiada a mortais. Para apresentar esta mensagem a João, Cristo veio em pessoa à ilha de Patmos. Ele lhe disse que escrevesse o que visse e ouvisse durante a visão, para que as igrejas soubessem o que devia vir sobre a terra. Compreendem nossos obreiros médicos a importância da mensagem do Apocalipse. As palavras: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu 38 primeiro amor, aplicam-se a muitos que vivem neste tempo. Deus pede imediato arrependimento e reforma. É tempo para que ocorra uma grande mudança entre o povo que aguarda o segundo aparecimento de seu Senhor. Em breve ocorrerão coisas estranhas. Deus nos considera responsáveis pela maneira em que tratamos a verdade. Nossa pureza de fé e ação decidirá o nosso futuro. Deus insta conosco. A cada homem deu ele a sua obra. Cada qual deve fazer sua parte. Deve-se dar um claro e decidido testemunho, pois deve ser preparado um povo para experimentar um tempo de tribulação como nunca houve desde que houve nação. Medicina e Salvação, 136, 1902. Preparar as almas para a morte. Tem-se feito muitas vezes a pergunta: deve o médico considerar seu dever apresentar a verdade a seus pacientes? Depende das circunstâncias. Em muitos casos, tudo o que se deve fazer é apresentar a Cristo como um Salvador pessoal. Há os que só seriam prejudicados, caso lhes fosse exposta alguma nova doutrina que não estivesse de acordo com seus pontos de vista anteriores. Deus deve dirigir esta obra. Ele pôde preparar as mentes para receberem a palavra da verdade. É tanto um dever do médico preparar as almas que estão diante dele para o que deve acontecer, como é ministrar as suas necessidades físicas. Elas devem conhecer o seu perigo. Seja ele um fiel despenseiro de Deus. Que ninguém seja lançado na eternidade sem uma palavra de advertência ou de aviso. Não podeis negligenciar isto e ser despenseiros fiéis. Deus requer que sejais verdadeiros para com ele onde quer que estejais. Há uma grande obra para ser feita. Lançai em mãos dela, e fazei-a inteligentemente. Deus auxiliará a todo o que faz isto. Medicina e Salvação, 62, 1900. O dever de ser verdadeiro. Nunca, jamais deve o médico achar que pode fugir à verdade. Nem sempre é seguro e melhor expor perante o enfermo toda a extensão do seu perigo. Pode-se não dizer a verdade toda em todas as ocasiões, mas nunca profirais uma mentira. Se é importante para o enfermo não alarmá-lo, temendo que tal conduta possa ser fatal, não lhe mintais.
A fé e os princípios religiosos têm se tornado deteriorados, misturados com costumes e práticas mundanos, e por essa razão rara é a religião pura e imaculada. A alma, a preciosa alma, é de valor, e deve ser branqueada no sangue do Cordeiro. A força e a graça de Deus foram providas com um infinito sacrifício para que possais ser vitoriosos sobre as sugestões e tentações de Satanás e aparecer puros e incontaminados como José e Daniel. Que a vida e o caráter sejam o mais forte argumento em favor do cristianismo, pois por meio deste serão os homens impelidos a saber a vosso respeito que estivestes com Jesus e dele aprendestes. A vida, as palavras e o comportamento são o mais poderoso argumento, o mais solene apelo, ao desatento, irreverente e séptico. Todos necessitais de uma religião viva, para que possais permanecer como testemunhas de Deus, proclamando aos enfermos que o pecado é sempre seguido de sofrimento. E enquanto combateis o sofrimento e a doença, deveis expor claramente perante eles o que sabeis ser a verdadeira causa, e o remédio, deixai de pecar, e apontar-lhes o Salvador que perdoa o pecado. Medicina e Salvação, 4A, 1885. Conduzindo as almas para o poderoso restaurador. Em nenhum outro ramo da obra deve a verdade brilhar com mais fulgor do que na obra médico-missionária. Todo verdadeiro médico missionário tem um remédio para a alma enferma pelo pecado, bem como para o corpo enfermo. Pela fé em Cristo deve ele agir como um evangelista, um mensageiro de misericórdia. Enquanto usa os remédios simples que Deus proveu para a cura do sofrimento físico, deve falar do poder de Cristo para curar as enfermidades da alma. Por meio dos esforços do médico cristão, a acumulada luz do passado e do presente deve produzir seus efeitos. Não só deve o médico dar instrução da palavra de Deus, preceito sobre preceito, regra sobre regra. Cumpre-lhe regar com lágrimas estas instruções e torná-las vigorosas com suas orações, para que as almas sejam salvas da morte. Em sua obra de lidar com a doença e a morte, estão os médicos em perigo de perder a solene realidade do futuro da alma. Em sua intensa, febril ansiedade de afastar o perigo do corpo, há o risco de que eles negligenciem o perigo da alma. Eu vos diria: estai em vossa guarda. Pois deveis encontrar diante do trono do juízo de Cristo vossos pacientes que agonizam. Com os seus parents, teachers, and students, 120, 1901. Deveres evangelísticos. Nossos médicos necessitam de uma intuição mais profunda da obra evangelística que Deus espera que eles façam. Lembrem-se eles de que se não trabalham pela cura da alma, bem como em favor da cura do corpo, não estão seguindo o exemplo do grande médico missionário. Estudem diligentemente a palavra de Deus, a fim de que possam familiarizar-se com suas promessas e possam ser capazes de, com ternura e amor, indicar aos pecadores o grande restaurador. Foi para trazer cura espiritual, bem como física aos enfermos, que nossos sanatórios foram estabelecidos. O médico deve ser um constante recebedor da graça de Cristo. Deve lembrar-se de que o médico temente a Deus está autorizado a considerar-se um cooperador de Deus. O Salvador está desejoso de auxiliar a todos que clamam a Ele por sabedoria e clareza de ideia. E quem, mais do que o médico, de cujas decisões tantos dependem, necessita de sabedoria e clareza de pensamento? O Senhor deseja que nossos médicos cooperem com Ele ao tratarem os doentes, mostrando mais fé e usando menos drogas. Confiemos em Deus. Nossa fé é fraca, e nosso coração continua não transformado. Deus deseja que ocorra uma mudança. Ele diz: também vos darei um novo coração. Quando esta promessa se cumprir para com o povo de Deus, o estado de coisas será bem diferente do que é agora. Medicina e Salvação, 14, 1904. Um anelo mais profundo pelas almas. Deve-se levar para a obra médico-missionária mais do anseio pelas almas. Foi este anseio que ocupou inteiramente o coração dos que estabeleceram nossa primeira instituição médica. Cristo deve estar presente no quarto dos enfermos, enchendo o coração do médico com a fragrância do seu amor. Quando sua vida for tal que Cristo possa acompanhá-lo ao lado do leito dos enfermos, virá a estes a convicção de que Cristo, o compassivo Salvador, está presente, e essa convicção muito fará para restaurar-lhes a saúde.
Por palavra e exemplo, devem os médicos e enfermeiros de nossas instituições médicas dizer, de maneira tão clara que não possa ser mal compreendido: Deus está neste lugar, para salvar, não para destruir. Cristo convida nossos médicos a se tornarem familiarizados com Ele. Quando responderem ao seu convite, saberão que recebem as coisas que pedem. Sua mente será iluminada pela sabedoria do alto. Ao contemplarem constantemente o Salvador, tornar-se-ão mais e mais semelhantes a Ele, até por fim poder dizer-se deles nas cortes celestiais: estais perfeitos nele. Cristo se penhorou para dar aos seus discípulos o que eles pedem em seu nome. Quando trabalham em harmonia com Ele, podem pedir-lhe que os auxilie em todo o tempo de necessidade. Medicina e Salvação, 14, 1904. Tomai tempo para comungar com Deus. O médico que é verdadeiramente convertido não acumulará para si mesmo responsabilidades que interfiram com sua obra em favor das almas. É um erro colocar sobre o médico cristão, a quem Deus designou para representá-lo em sua própria maneira, tantas responsabilidades que ele não disponha de tempo para comungar com Deus, ler sua palavra e orar. Cristo declara: sem mim nada podeis fazer. Como, pois, pode um médico missionário empenhar-se com sucesso em sua importante obra sem buscar fervorosamente ao Senhor em oração? A oração e o estudo da palavra trazem vida e saúde ao obreiro crente. Medicina e Salvação, 159, 1899. A um jovem médico desanimado: meu coração está atraído a ti. O Senhor não te abandonou. Ele é um Deus de eterna compaixão e de extraordinária bondade, e não deseja que andes na escuridão. Não precisa sussurrar, pois o Senhor diz a teu respeito: sua vida não precisa ser um fracasso. Eu o farei meu. Mostrar-lhe-ei que preso sua alma. Empenhar-me-ei com ele e o erguerei. Ele não deve perecer. Tenho uma obra especial para ele realizar. Se ele se unir comigo, crer em mim e trabalhar para mim, seus mais fracos pontos de caráter, a despeito de suas faltas passadas, tornar-se-ão seus pontos mais fortes, não conserves tua mente fixa no exemplo falho de professos cristãos. Verás em sua vida, naturalmente, coisas que não estão certas. Mas se te demorares olhando para suas faltas, tornar-te-ás semelhante a eles. Em lugar de olhar para a vida de teus semelhantes, olha para Jesus. Aí não verás nenhuma imperfeição, mas perfeição, justiça, bondade, misericórdia e verdade. Toma como exemplo em todas as coisas o Salvador. É ao olhar para os homens, em lugar de contemplar a Cristo, que cometeste teu grande erro.